Olá, pessoal. Continuando aí a derivada, né? Continuando com as regras de derivação, né? Agora, nessa aula de hoje, a gente vai ver a regra da soma, da subtração, da multiplicação por uma constante, do quociente, do produto, né? São as regras básicas aí para derivada, né? Que a gente vai usar direto ao longo do curso, vai usar quando chegar em integral também, você vai usar isso em cálculo 2, cálculo 3, né? E por aí vai, tá certo? Então, são regras bem importantes aí, vocês têm que fazer diversos exercícios para fixar esse conteúdo, tá? Eu vou passar uma lista, mas vocês procurem no livro também. Façam quanto mais exercício fizer, melhor para entender a aplicação dessas fórmulas, que é basicamente a aplicação de uma fórmula, de uma regra, né? Você tem que aprender a aplicar uma regra, certo? Aqui, né, como o nome, né, a gente vai ver novas derivadas a partir de conhecidas. Quais são as conhecidas para a gente até o momento? Né? Função exponencial, que foi a última aula, regra da potência, que foi acho que a segunda aula de derivada, né? Regra da constante. Então, é isso que está querendo dizer aqui agora, tá? A partir dessas que a gente já conhece, né? Então, quando por exemplo, se estiver lá x ao quadrado mais x ao cubo, né? A gente já sabe derivar x ao quadrado e sabe derivar x ao cubo, né? Só que a gente não sabe a soma, que a gente vai ver mais para frente. Então, coisas que vão surgir a partir de coisas que a gente já conhece, tá certo? Aqui, ó, a primeira regra de hoje, regra da multiplicação por constante, né? Se C for uma constante, um número real, qualquer constante fixo, né? E f for uma função derivável, olha como é que é a regra, né? Derivada de c vezes f de x é igual a c vezes a derivada de f, né? Essa aí é bem lógico de pensar nisso aí, porque vocês lembram da regra da constante para limite, né? Você tem lá uma constante vezes uma função, você quer calcular o limite disso, a constante vai para fora do limite, você calcula o resto do limite, tá certo? Então, é a mesma regrinha que é válida aí, é bem fácil visualizar que é isso que vai acontecer, tá certo? Então, você passa a constante para fora e deriva o resto. Basicamente é assim que a gente fala, tá certo? Bem tranquilo. Tá aqui alguns exemplos, ó, envolvendo aí potência, né? Por exemplo, 3, eu quero calcular a derivada de 3 vezes x elevado a 4, né? 3 é um número fixo, constante, que não está variando com o x, né? Que está aqui, tá certo? Então, esse 3 pode vir para o lado de fora da derivada, vamos dizer assim, né? Então, 3 vezes a derivada de x à quarta, né? Então, é 3, né? Aí a regrinha da potência, vocês lembram aí da segunda aula, né? Se eu tiver lá x elevado a n, quiser derivar isso aí, é n vezes x elevado a n menos 1, né? Foi o que foi aplicado aqui, ó. Esse 4 aí para frente do x, 4, x elevado a 4 menos 1, que é 3, tá certo? 3 vezes 4, 12, x ao cubo é o resultado derivado disso aqui, né? Então, por enquanto, a gente está usando tudo que a gente já conhece aí, né? E além dessa regra nova de hoje aí da constante, né? E aqui também, ó, derivada de menos x. Menos x é como, tá aqui, é como se tivesse menos 1 vezes x. Então, menos 1 seria aqui a constante da nossa fórmula, esse czinho aqui, né? Então, esse menos 1 aqui vai vir aqui para frente, tá vendo? Menos 1 vezes a derivada de x. Derivada de x, né? É como se x tivesse elevado a 1, esse 1 vem para frente, x elevado a 1 menos 1, né? Então, é igual a x elevado a zero, que é igual a 1. Menos o 1 multiplicando aqui vai dar menos 1 resultado, certo? Bem simples de aplicar, né? Por enquanto, com as regras que a gente já conheceu, né? A gente já viu também aqui, na aula anterior, essa derivada aqui também, ó. Derivada com relação a x de π vezes z elevado a x. Quanto é que dá isso aí? É a mesma coisa que π vezes a derivada de e elevado a x, né? Derivada de e elevado a x é a própria, então o resultado disso aí é π vezes e elevado a x. Tranquilo? Então, basicamente, é aplicação de regrinha, tá? Outra regra aqui também, agora a regra da soma, né? A derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas de cada função, certo? Aqui, ó, a expressão da regrinha, né? Então, tá usando sempre essa expressão aqui, mas você pode também usar essa notação aí, né? Mas você pode usar outra notação, né? Pode usar essa notação aqui também, né? Derivada de f de x mais derivada de g de x, linha. Pode usar essa notação também, né? Se quiser fazer um formulário de regras aí, pode escrever de outra forma também. Aqui está usando essa forma essa notação de diferencial, né?
Então, a derivada dessa soma é a derivada de f mais a derivada de g. Então, você deriva separadamente, né? Então, se, por exemplo, né? Exemplo aí. Se tua função é f de x igual a 3x elevado ao quadrado mais 5... Deixa eu passar aqui pro rascunho, né? Vai ficar melhor, né? Se eu quero derivar essa função aqui, ó, f de x igual a exponencial de x mais 3x ao quadrado. Quero derivar isso aí. Quero obter a f' de x. Pela regra da soma, que é o que eu vou ter que aplicar aqui, né? Eu vou derivar a e de x, tá certo? Mais 3 vezes x ao quadrado. Tá vendo? Vou derivar cada função. Essa aqui é uma função, essa aqui é uma outra função. A função exponencial altista somada com a função 3x elevado ao quadrado, que é um polinômio com uma função exponencial aqui, né? Então eu derivo cada uma, né? Derivada de exponencial de x, a gente já viu que é a própria, né? E aqui é 3 vezes x elevado ao quadrado derivado, né? Então é e elevado a x mais 3 vezes 2x, tá certo? Que é igual a e elevado a x mais 6x. Tá aí o resultado da derivada dessa soma de duas funções aqui, certo? Então, de novo, aí é lembrar dessa regrinha aqui e aplicar ela, fazer diversos exercícios para fixar esse conteúdo. Então, o mesmo vai ser válido aí para subtração, né? Até porque, ó, f menos g a gente pode escrever como f mais menos 1 vezes g, tá certo? Então, é como se fosse a mesma regra da soma que é válida aí para subtração, tá? Então, a mesma regrinha. Deriva a primeira função menos a derivada da segunda função, certo? Agora, essas regras aqui são um pouquinho mais, vamos dizer assim, trabalhosas, né? Dá mais trabalho, dão mais contas, né? Regra do produto primeiro, né? Como é que a gente chega nessas regras aí? Como é que a gente chega nessas fórmulas, né? Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Regra da soma da diferença, alguém, né, seguindo aí esse mesmo raciocínio da regra da soma e da subtração que a gente viu anteriormente aí, poderia pensar, né, igual conjecturou aqui o Leibniz em 3 séculos atrás, né, que a derivada do produto é o produto da derivada. Você poderia pensar nisso, né? Ou seja, derivada de f vezes g, eu derivo a f e multiplico para a derivada da g. Mas não é isso, né? Justamente aqui tem aqui um exemplo bem interessante, ó. F de x igual a x e o g de x igual a x ao quadrado, né? Então, né, a regra da potência, se eu fizer, né, derivando, por exemplo, a f, que dá... Deixa eu colocar aqui que está muito confuso aí. Derivada da f vai dar 1 e a derivada da g vai dar 2x, né? Então, f vezes g, a derivada disso aí, você poderia pensar que dá 2x, né? Deriva a primeira, deriva a segunda e multiplica as derivadas, 2x. Mas não é, né? Por que que não é? Porque se você efetivamente multiplicar as duas funções, né? Uma é x, outra é x ao quadrado, vai dar x ao cubo, né? Se você multiplicar as duas, vai dar x ao cubo. E a gente viu que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ou seja, diferente de 2x. Então, não é válido isso aqui, ó. Toma cuidado, não é válido isso aí. Derivada de um produto de função não é igual a derivada da primeira função vezes a derivada da segunda função, né? Não é isso, não é simples assim, tá? Tem uma formulazinha que a gente vai ver, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Se tem duas funções f de g, você tem lá uma função, né? Vai ser dado para você uma função e você vai reconhecer que tem duas funções ali sendo multiplicadas, como se fosse um produto de duas funções, né? Uma é a f, outra é a g, né? A regra, né, a fórmula, né, é essa daqui. A primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, tá certo? Ou tanto faz a ordem aqui, né? Você pode derivar a primeira função e multiplicar a segunda, e depois derivar a segunda função e multiplicar pela primeira, tá certo? Então de novo aqui, vamos reforçar aqui. Vocês vão ter que fazer vários exercícios para lembrar dessa fórmula e tenta memorizar assim verbalmente, né? O que que é, né? Por exemplo, derivada de f vezes g, né? Pode colocar até assim, ó. De repente fica mais fácil de lembrar, né? Derivada de f vezes g. Derivada da primeira função vezes a segunda, preservada, sem derivar, tá? Mais
a primeira função vezes a derivada da segunda, tá certo? Pode lembrar assim também. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Derivei a primeira e multipliquei pela segunda preservada, sem derivada, certo? Mais a primeira, preservei a primeira função e derivei a segunda e multipliquei, tá certo? Então, essa aí é a regra do produto. Como é que se chegou nessa regra? Aí você vai ter que aplicar lá a definição de derivada, limite, quando h tende para zero, né? Tem que fazer uma continha aí que dá um pouquinho de trabalho, tá? Para você perceber que a regra é essa daqui, né? Pode dar uma olhada no livro que tem isso lá, né? Mostrando por que a fórmula é essa daqui, tá certo? Então tenta memorizar assim, verbalmente, tá? Ou então assim, deriva a primeira, multiplica a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? No fundo você vai ter que derivar as duas funções, só que não é multiplicar uma pela outra somente, tá? É essa regra aqui. Aí tá aqui alguns exemplos, ó. F de x igual a x vezes z de x. Encontre a derivada de f, né? Tá aqui, ó. Pela regra do produto, né? A gente está querendo derivar isso aqui. O que que você vai fazer? Vai derivar, né? Deixa eu passar aqui. Aqui é porque aqui ele está fazendo de um jeito diferente que eu acabei falando, tá? Mas é x vezes z de x. Vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar para isso aqui. X vezes z de x, que é o que está lá no slide, né? X vezes z de x. Aí você está reconhecendo nitidamente que isso aqui é uma função, né? E isso aqui é outra função, né? Aí você pode chamar essa aqui de h e essa aqui de g, tá certo? Então, pela regra do produto, né? A derivada de f é igual a derivada da primeira função, h', vezes a segunda função, que a gente chamou de g, mais a primeira função, que é h, vezes a segunda função, né, a derivada da segunda função. Então, a derivada da primeira função, derivada de x, pela regra da potência, dá 1. Né? Preserva g, repete e de x. Mais h de x, que é x, vezes a derivada segunda. Derivada exponencial de x é a própria. Então, tá aí, e de x. Então, isso aí é igual a e de x, que multiplica x mais 1. Tá aí o resultado da derivada, certo? Pode fazer diversos outros exemplos, né? Por exemplo, vamos ver aqui um outro aqui. F de x igual 3x ao quadrado mais 1 vezes 3 vezes 9 vezes z de x. Certo? Tá bem visual aqui que são duas funções, né? Essa daqui e essa, certo? Então, a derivada disso aí, né, pela regra do produto, que é o que a gente está usando, vai ser a derivada da primeira função. Quanto que dá a derivada da primeira função? Você pode fazer no rascunho, mas dá 6x, tá certo? Vezes a segunda função, vezes 9, vezes exponencial de x, mais a primeira função, 3x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda função, que é quanto? 9 vezes z de x, certo? Então, aí melhorando essa expressão aí, né? Você vai fazer aqui 6 vezes 9, né? Agora só dá uma melhorada nessa expressão, mas aqui já está derivada a expressão, certo? Então, deriva a primeira, multiplica pela segunda, foi o que foi feito aqui, mais a primeira, está aqui, vezes a derivada da segunda, que dá a própria, certo? Então, realmente é só aplicação aí da fórmula, tá? Então, voltando para cá, ó, tá vendo? Foi o que ele fez aqui, chegou na mesma coisa, tá vendo? Então, vocês pratiquem bem isso aí, tá? Tem que fazer bastante exercício para memorizar isso aí, né? Depois a gente vai fazer isso aqui, que eu acabei ainda não falando, né, sobre derivadas de ordens superiores. Vou deixar para falar mais para frente, tá? E a regra, por último aqui, a regra do quociente, tá? Olha como é que é bonita a expressão aí da regra do quociente, né? Você tem lá duas funções f e g, né? E você tem lá f sobre g, tá vendo? F sobre g. Como é que é a expressão da derivada desse quociente, né? De f sobre g, tá vendo? De novo, vocês vão ter que memorizar isso aí, tá? Vou colocar aqui embaixo, escrito de outra forma, que de repente facilita.
Você tem lá f e g, né? Então você está derivando isso aí, tá certo? Derivada disso aí, você pode memorizar assim, ó, derivada da primeira função vezes a segunda preservada, menos, aí tem que tomar cuidado com esse sinal aqui, agora tem um sinal negativo que vai atrapalhar a ordem dessas coisas aí, né? Menos a primeira função preservada vezes a derivada da segunda sobre o denominador ao quadrado, certo? A segunda, a denominador ao quadrado. Você pode lembrar assim também, tá? Sem envolver x, né? Fica uma expressão mais fácil de lembrar, certo? Pode lembrar dela assim também. A mesma coisa que está escrito aqui em cima, na notação de diferencial, tá? Então, de novo, né? Deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado, tá certo? Então, de novo, aí você vai lembrar disso aí verbalmente, de repente é melhor lembrar verbalmente, né? Ou lembrar de uma expressão mais simples do que essa aqui de cima, tá certo? Tenta memorizar isso aí, tá? Quanto mais você memorizar isso aí, melhor. E faz diversos exercícios. Aí, uma coisa que vocês têm que tomarem cuidado, né, que eu vou chamar a atenção aqui, é esse sinal aqui, tá? Esse sinal aí é fundamental. Se você, por exemplo, inverter essa ordem aqui, né? Por exemplo, derivar o denominador e multiplicar pelo numerador menos a derivada do numerador vezes o denominador, né? Vai dar o resultado errado, né? Vai ficar aí com... Você vai inverter o sinal do termo errado, né? Então, toma cuidado. É a derivada primeiro do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tá? Então, toma cuidado com essa ordem, tá? Vocês só vão melhorar isso aí, né? Deixar de errar esse tipo de coisa que assim, é um troço que muita gente erra, essa ordem, né? Que aí o sinal fica errado aí, né? Fazendo, faz aí 30, 40 exercícios de regra do quociente, né? Pode fazer, porque isso aí vocês vão usar até cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, tá? Faz para memorizar isso aí. Quanto mais vezes fazer esses exercícios, é melhor, tá? Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Olha lá, uma função racional, né? Um polinômio no numerador e um polinômio de grau 3 no denominador. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Você poderia também fazer isso aqui, ó. Mais para frente vocês vão ver que, né, você pode escrever isso aqui assim, né? X ao quadrado mais x menos 2, né? Que multiplica x ao cubo mais 6 elevado... Vou cortar daí, né? Tá aqui. Né? Elevado a menos 1, né? Aí o que, que você ficou aqui? Com produtos de duas funções. Só que a gente ainda não sabe derivar funções desse tipo aqui, tá? Tá elevado a um número aí diferente de 1, vamos dizer assim. E aí envolve uma outra regra, que é a regra da cadeia, que a gente vai ver aqui daqui a 2 aulas, tá? Também aí você poderia aplicar a regra do produto, mas só que teria que aplicar junto da regra do produto a regra da cadeia. Então, por enquanto, a gente só sabe usar a regra do quociente para derivar isso aqui, tá? Então, como é que fica a regra do quociente aí? Tá vendo? Deriva a primeira, o numerador, que é essa função, esse polinômio de grau 2, tá vendo? Tá derivando o numerador e multiplicando pelo denominador preservado. Menos o numerador preservado vezes a derivada do denominador, tá certo? Sobre o denominador ao quadrado. Aí é só agora questão de derivar, realmente, né? Para derivar esse termo aqui, você vai aplicar implicitamente a derivada, a regra da soma, né? Da soma e da subtração, certo? Juntamente com a regra da potência, né? Agora a gente está aplicando várias coisas de forma combinada, né? Então aqui vai ficar x ao cubo mais 6 preservado e a derivada de x ao quadrado mais x menos 2. Né? Como é que eu derivo isso aí? Você vai derivar x ao quadrado mais a derivada de x menos a derivada de 2. Né? Vai derivar cada termo aí, né? Só que a gente acaba não fazendo isso aí, né? Porque senão vai ficar muito passo aqui para chegar no resultado do exercício. Né? Então, derivada de x ao quadrado, 2x, está aqui. Derivada de x, dá 1, está aqui. Derivada de 2, dá 0. Então, não está aqui. Deu 0, você não precisa colocar aqui. Menos o numerador preservado, vezes a derivada de x ao cubo mais 6. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 6, 0.
Então, não precisa colocar aqui, né? Então, se deriva cada termo aí separado, aplicando várias regras combinadamente. A regra da potência, com a regra da constante e a regra da soma, né? Façam vários exercícios para decorar isso aí, para fixar, né, isso aí. Não é decorar, né? É fixar, né? E aqui o denominador ao quadrado, que você não precisa expandir, né? Não precisa expandir isso aqui. Vai ficar ao quadrado até o final do exercício. Né? Aí depois você faz a multiplicação desse com esse, desse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, vai dar esse resultado aqui nesse primeiro parênteses, tá? Depois esse com esse com esse com esse. Vai dar isso aqui, né? Pronto, aí você chegou, depois soma todo mundo de forma compatível, você chega aí no resultado simplificado, tá? Bem tranquilo, né? E aqui tá uma tabelinha, né? Vocês podem fazer uma tabelinha dessa aí, pega aí no seu rascunho, no seu caderno aí, né? De anotações aí dessa disciplina, né? Faz uma tabelinha desse tipo aqui, né? Para você fixar essas regras aí, tá vendo? Derivada da constante. A gente já viu lá, foi o primeiro caso que a gente viu, né? A constante, a função no caso, é uma função que está paralela ao eixo x, né? Então, não tem inclinação, ela é paralela. Então, o coeficiente angular é zero. Então, a derivada aí no caso é zero, né? Fazendo essa interpretação geométrica, né? Aqui a regra da potência, que a gente já viu também, né? X elevado a n. É n vezes x elevado a n menos 1, né? Função exponencial que a gente já viu também. Derivada de elevado a x é e elevado a x. Aí pode colocar também aqui, ó, essa outra regra aqui, né? Junto com esse formulário aí que a gente já viu, né? A elevado a x, né? A gente viu que é ln de A vezes A elevado a x. Pode acrescentar essa regra aí no formulário, tá? Uma tabelinha aí de regras, né? Uma constante vezes uma função. Repete a função e deriva a função. Repete a constante e deriva a função, né? Soma de duas funções. Deriva a primeira função e soma com a derivada da segunda função, né? Subtração. Deriva a primeira função e subtrai com a derivada da segunda função. Você pode pensar assim em primeira e segunda função. De repente é fácil de fixar falando dessa forma, tá? Derivada do produto de f vezes g, né? F é a primeira função, g é a segunda função. A primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, né? Você pode pensar assim, trazendo uma ordem aqui para essas coisas. Primeira função, segunda função, né? Aqui, derivada do quociente. Derivo o numerador, multiplico pelo denominador e subtraio o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador quadrado. Então, façam aí no seu caderno de anotações aí da disciplina essa tabelinha para fixar. E depois disso vocês vão fazer milhares de exercícios. Tem que fazer milhares de exercícios envolvendo todas essas regrinhas aqui e elas podem aparecer de forma combinada, né? Você pode, por exemplo, ter que resolver algo desse tipo aqui, né? Por exemplo, f de x igual exponencial de x mais x ao quadrado menos 2 sobre exponencial de x vezes x ao cubo mais e elevado a x, por exemplo, tá? Ou isso aí tudo multiplicando x ao cubo, né? Vocês já sabem fazer isso aí, tá? É só combinação, por exemplo. Tem esse parêntese todo aqui grandão, vezes x ao cubo. Você vai ter que aplicar a regra do produto primeiro, né? Aplica a regra do produto, vai expandir esse negócio. Depois de aplicar a regra do produto, você vai ver que vai ter que aplicar a regra do quociente, depois a regra do produto, né? A gente pode fazer depois, na próxima aula ao vivo que a gente tiver, um exemplo desse tipo, combinando várias regras, né? Vai ficar uma expressão enorme aqui, né? Já digo para vocês que vai ficar bem grande, mas é perfeitamente possível de vocês já fazerem isso aqui, tá? Tentem fazer, né? Aplica primeiro o produto, depois você vai ver que vai ter que aplicar o quociente, depois soma, né? Depois produto de novo, né? Vai dar um certo trabalho, mas tentem fazer aí para casa esse exercício aí, tá? É combinação de várias regras. Isso vai aparecer direto agora ao longo do curso, tá? Então, até aí a próxima aula, que deve ser derivada de funções trigonométricas, tá?